pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Peppercast. Eu me chamo Rodrigo Caramante, estou aqui com o Nando, direto de BH. E com quem que a gente vai falar hoje também, Nando? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Sapori, eu também estou aqui em nome do time da Pepper e hoje nós vamos falar com a Aline Lopes, que é uma referência no atendimento humanizado. E eu vou trazer para vocês um pouco das características da nossa entrevistada de hoje, né? Bom, a Aline, eu tenho um pouco de contato com a Aline porque fui calouro dela na PUC Minas em comunicação social e também profissionalmente uma pessoa que me ajudou bastante durante os anos, né, Aline? Então vou trazer para vocês um pouco das características, né, as especialidades da Aline. Então, especialista em implantação e gestão de métricas como CSAT, NPS, SLA e FCR. E também traz uma bagagem que inclui aplicação de metodologias no Customer Success e Customer Experience. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui, trocando essa ideia com a Pepe. Prazer ver você novamente. Eu acho incrível como que esse mundo realmente é pequeno. Sim. E estamos aí para mais um papo que espero conseguir contribuir bastante. Show de bola. Vamos começar com a primeira pergunta? Bora. Conta um pouquinho da sua história, como você começou nesse mercado digital, como foi o início lá, quando que foi, para o público que não te conhece ainda. Comecei em 2016. A experiência exatamente no Customer Success e Customer Experience foi casando no meio da jornada. Mas em 2016 foi quando eu entrei numa outra plataforma para ser assistente de suporte. E lá eu tive a oportunidade de ver muita coisa quando tudo era mato. Então, vi desde as regras do mercado surgindo, a maneira de se fazer produto digital acontecer. Tanto que na época eu tive essa experiência de ver a plataforma que começava com produto físico, vi muitas mudanças e principalmente eu já vinha da faculdade de comunicação, então eu estava perto da minha área de formação. Por mais que eu não estava exercendo a comunicação em si, com a ênfase em jornalismo, eu também tinha feito matérias de publicidade, matérias de relações públicas, então para mim fazia super sentido. E quando eu pude entrar nessa experiência com cliente, e até um pouquinho antes dessa experiência de assistente, Sim. Eu sempre trabalhei com cliente. Então, desde trabalho informal, como atendente de loja, babá, fazendo bico de fotografia, eu sempre tive essa coisa de lidar com pessoas. E para mim fazia muito sentido, qualquer trabalho que eu fizesse, tá ali realmente conectado com a pessoa, não ser só uma coisa fria. E quando eu entrei nessa outra empresa, fazia muito sentido lá dentro o discurso de a gente tem que olhar para o cliente. E o mercado digital, com muita facilidade, ele é um mercado frio, sem conexão, assim, tão aproximada das pessoas, né? Então, ver essa mudança e ver até mesmo a ascensão do Customer Experience e Success no Brasil, que também é uma metodologia que tem pouco mais de 10 anos, tá? Isso aqui a gente tá falando, tanto que muita gente deve estar assim, o que é isso? Que é bem embrionário, né, velho? Sim, bem traduzindo, né? Sucesso do cliente de maneira estratégica, tá, gente? E aí a gente sai da visão do atendimento, assim, cliente perguntou isso, responda isso. A gente sai dessa visão receptiva e passa a ter controle da jornada do cliente de maneira proativa. Sim. E entende como que esse relacionamento, ele não é mais só sobre responder um cliente ou fazer o que ele está pedindo, mas também sobre gerar insumo de como que a empresa cresce mais, como que a gente consegue chegar mais longe através de dados e informações do cliente. Então, é outra metodologia que ainda está em ascensão no Brasil. Eu vejo muita gente que não entende quando a gente fala assim, eu trabalho com relacionamento do cliente. É atendimento? É também. Mas não é só esse atendimento. É a inteligência do cliente que a gente pega, leva para dentro do time de produto, leva para dentro do time de tecnologia, leva para dentro de marketing e faz o negócio crescer de fato, assim, através de moldar cada vez mais um produto ou um serviço que, de fato, resolve e é lucrativo para a empresa. E a experiência também, ela faz parte de todo o complexo, né? Não é simplesmente a compra, mas é o conhecimento do produto, é o pré, o durante e o pós a compra, né? Sim. Tudo isso é muito importante. E pegando um pouco desse gancho, né, de relação com o cliente, etc., principalmente por toda a sua experiência do início até chegar a liderar times dentro dessa área dos infoprodutos, nas empresas e etc. Uma pergunta básica, mas crucial. Dos maiores desafios assim que você teve, quais foram e como você superou eles? Acho que lidar com a escala. É muito diferente quando você precisa expandir negócio, e isso eu vejo que em qualquer negócio
lidar com a escala é, inclusive, um dos grandes desafios de crescimento, tanto do microempreendedor quanto da empresa ali de médio porte, e manter a qualidade durante essa escala, porque crescer não é apenas a questão, né? É você crescer sem se perder. E teve uma época, quando o mercado estava expandindo, que a gente tinha um fluxo de atendimento mais ou menos ali, acho que uns 1.000, vamos colocar 1.000 tickets do acumulado do final de semana. A gente chegava para segunda-feira e tinha 1.000 tickets acumulados. E por um movimento de mercado que teve, simplesmente do dia para a noite, esse número triplicou, quadruplicou. Como que você faz? As pessoas já estão ali. Sim. Como é que você organiza a casa, né? E aí, lidar com essa expansão de maneira rápida foi um desafio enorme. A solução foi investir em tecnologia e documentação de processo. A sorte é que na empresa já tinha um discurso mais aberto para isso, mas eu sei que muitos empreendedores, principalmente quando a gente está falando de produtor digital, às vezes não tem um olhar tão atento para isso. E entender se aquele movimento é um movimento que veio para ficar ou se é uma sazonalidade. Porque a gente também está falando de um mercado de consumo. Então, assim, Dia das Mães, Natal, Black Friday, vai ter um aumento de volume. Mas esse aumento de volume, ele vai passar. Agora, se de repente você chegou num patamar que ele não passou, é entender como de fato você se estrutura. Tem uma outra saída também que eu recomendo para todo mundo, inclusive quem está começando um negócio, é já documentar processo. Não importa se você trabalha sozinho. Documenta seu processo, mesmo que for o básico. Se você faz uma coisa do mesmo jeito, sempre tendo um padrão ali, já deixa registrado como você faria para treinar uma pessoa. Porque na hora que chegar o dia de você treinar alguém, você vai se agradecer demais de não ter que mais fácil. Detalhar tudo do zero de novo. E é um dos desafios também, treinar alguém. Porque se você tem uma operação que não é muito grande, o tempo de você treinar alguém, você está deixando de executar. Exatamente. Então, se você já tem documentação disso, e quando eu falo documentação, simplificando, é um Wordzão, tá? É PDF. Nada muito complexo, qualquer coisa que fale, olha, para fazer isso, você vai usar a tal ferramenta, você vai fazer assim, assim, assado. Então, voltando, né? Entender o movimento, se é sazonalidade ou não. Investir em tecnologias que são, automações, chatbots, tudo que te ajuda ali a otimizar essa operação, diminuir o trabalho manual. E terceiro, investir nessa documentação de processo para facilitar, caso você precisar, até mesmo para o cliente. De repente, você atende 10 pessoas no seu canal de vendas ou 100 pessoas no seu canal de vendas. Se isso virar 1.000, você vai digitar a mesma frase 1.000 vezes? Pô, você tem um documento pronto ali, cliente, aqui tá todas as principais informações e você já mata uma boa parte tempo, ali. Dinheiro. E otimiza também pro próprio cliente. Entrando um pouco mais a fundo nesse assunto, a gente sabe que é muito difícil você conseguir os clientes e eu acho que é mais difícil ainda você manter aqueles clientes, né? E quando você consegue manter, você sabe que você consegue lucrar mais vendendo para a mesma pessoa. Quais estratégias assim você vê que é crucial para um infoprodutor conseguir reter esses clientes? Primeiro essa de audiência, tudo, né? assim, entender de esteira de produto. Isso já é até um conceito que já está mais difundido, mas eu vejo que ainda falta um pouco virar uma base bem absoluta, assim. Então, esteira de produto, para você entender de esteira de produto, entender quais são bem ali os potenciais da sua entrega e principalmente que seu cliente, qual é o universo ali de coisas que ele pode precisar que conecta com a sua solução. E além disso, também tomar cuidado com a oferta, sabe? Porque a gente está num mercado que muito facilmente a galera tem alguns posicionamentos, às vezes, agressivos demais no foco da venda e esquece que tem um dia seguinte. Sim. E no dia seguinte tem Reclame Aqui, tem reembolso, tem chargeback. Tem muita gente que não sabe o que é chargeback. Nossa, a comissão vai embora, né? A comissão vai embora e depois reclama, briga com a plataforma. Briga com a plataforma. Como assim vocês tiraram a minha comissão? É exatamente isso. Você cumpriu o que você prometeu lá na sua oferta? Não. Pois tem regra do consumidor, a gente não tá numa terra totalmente sem lei. Sim. Código do consumidor existe, né? E as plataformas estão cada vez mais profissionais quanto a isso, porque muitas já tomaram prejuízo. Sim. Ali em meados de 2017, 2018, quando foi um dos bons do marketing digital, muita plataforma já tomou prejuízo entendendo que não dá para vender de qualquer jeito. Então, tomar esse cuidado, assim, do que você está ofertando, entender o que é reembolso e chargeback, manter a comunicação com o seu cliente o tempo todo, principalmente se for um produto físico. E até depois que você já fez sua entrega também. Pô, você entregou um e-book. Imagina que maravilha, depois de 3 dias você voltar e pedir a pessoa um feedback, perguntar se ela já começou a ler.
Faz parte da experiência, né? É manter a relação, porque depois, quando você quiser vender, mesmo que você já não tenha um produto pronto, tá? Mas daqui a 6 meses você quer lançar alguma coisa, tem muito mais facilidade dessa pessoa lembrar de você. Do que você aparecer a cada 6 meses falando, oi fulano, lembra de mim? Então, eu tenho uma nova solução pra você. Cara, quem é você? Sabe assim? Tipo isso, mas isso faz muito sentido. E um pouco também, trazendo pra nossa experiência junto profissional, o atendimento humanizado foi algo que foi enraizado pra gente. Sim. E hoje, comigo na Pepper, também é algo que eu venho trazendo com muita força. Né? Eu posso dar esse feedback, inclusive agradecer ao Yara, que me recebeu super bem. Ela é demais, né? Ela é uma o atendimento humanizado, ele é muito especial. E pega um pouco do gancho da sua fala anterior agora, trazendo sobre essa experiência do consumidor, mas também um pouco da experiência de entender o que é a minha responsabilidade, o que é a responsabilidade da plataforma, né? A minha como infoprodutor, né? O que é da plataforma, como você citou, de chargebacks, reembolso, código de defesa do consumidor, que é muito importante. Mas, trazendo um pouco para esse atendimento humanizado, como os infoprodutores, na sua visão, podem abordar essa aplicação assim, de atendimento humanizado, por mais que a pessoa não tenha tantos recursos? Como que você vê que esse tipo de situação pode ser trazida? Você falou agora há pouco sobre esse contato, 3 dias depois, e aí, você tem acompanhado? Qual é o seu feedback? Mas como colocar isso em prática? Vamos supor que é um alto volume. Como trazer isso de uma forma humanizada? Eu gosto muito de unir ferramenta e humanização. As duas coisas não são inimigas. Tanto que tem gente que acha que é até controverso, né? Eu sou uma pessoa que defende muito atendimento humanizado e defendo muito tecnologia. Mas é porque eu acredito no uso da tecnologia para liberar as pessoas para terem tempo de fazer o que só um humano é capaz de fazer. Então, por exemplo, a pessoa tem um alto volume ali, não dá para mandar mensagem um a um de oi, aí, me dá um feedback. Claro. Mas você pode, por automação de e-mail marketing, a mesma que você usou para tentar converter aquele lead, continuar usando acrescentar ali na sua régua de comunicação, essa comunicação de feedback. Sim. Além disso, automação com o WhatsApp, né? Até vi que a Pepper tem também. Então, assim, aproveitar dessas integrações para poder disparar esse contato. E aí, depois dessa primeira triagem, eu gosto muito de usar a tecnologia como triagem. Porque também a gente entende que nem tudo converte, nem todo contato vai virar alguma coisa. Sim. Então, você já você usa a tecnologia para qualificar. E aí, quando já está qualificado, você foca no que realmente só humano, esse X1 que só humano vai fazer. Então, por exemplo, teve até um fluxo que eu, como cliente, vi esses dias de um site. Eu queria testar a área de membros deles, e aí eu tava olhando, tanto que depois eu não gostei da minha experiência por um outro motivo, mas eu entrei num site e eu vi que para você acionar ali o Conheça Agora, você caía num chatbot que te qualificava. E esse chatbot jogava pro WhatsApp e lá você conversava com o vendedor. Não gostei depois do fluxo, porque eu fui uma cliente que chegou bem diretamente falando assim, olha, eu gostaria de saber quais são os preços, meu projeto é esse. E a pessoa quis a todo custo forçar uma reunião. Entendi. Só que eu já tinha um nível de consciência mais alto, eu já conhecia o produto e eu tava numa correria. E aí, de maneira alguma, tanto que ela falou assim, não, vamos conversar. Eu falei, olha, eu já entendo e tal, gostaria realmente só de saber os valores nesse caso. E acabou que ela me repeliu por conta disso, porque... não teve tanto que pra mim foi um atendimento que não foi humanizado. Foi totalmente robotizado. Porque entendeu que você tem que obrigar as pessoas a fazer o mesmo fluxo. O atendimento humanizado não é sobre isso. É sobre você entender padrões, mas encaixar as pessoas meio que numa faixa. Ah, esse cliente tem esse tipo de perfil, eu vou conversar com ele de um jeito. Esse cliente tem esse outro tipo de perfil, eu vou conversar com ele de outro jeito. E aí... ferramenta ajuda bastante, assim, tanto... Tem chatbots bem baratinhos, assim, não sei se eu posso falar o nome... Pode falar. Mas, assim, tem alguns... Tem um que chama GlobalBot, tem até Zenvia, Putz, esqueci um aqui agora que tava bem... Que é a Take Blip, só que a Take, ela já, dependendo, não é pra quem tem pouco recurso. E tem outros bem mais baratinhos também, né? Então, assim, tem chatbots mais baratos. Até o próprio ChatGPT, dependendo, você consegue fazer uma integração ali e consegue te ajudar. E se não dá pra integrar exatamente com tecnologia, só de você ter esses mapeamentos ali da pessoa, de opa, essa aqui é a Mariazinha é a minha cliente há tantos anos, já me trouxe tanto retorno, então deixa eu mandar ali um brindezinho, um presentinho pra Mariazinha, mesmo que ela não me procurou.
Sabe assim? E isso só vem através do quê? Da gestão da carteira de seu cliente. Porque aí você vai saber, esse aqui entrou há tantos anos e tá há tanto tempo comigo. Se você não tem gestão, só tá vendendo e nem sabe quem são as pessoas, você nunca vai saber. Às vezes você tem uma pessoa que poderia defender sua marca assim, gratuitamente, aí a pessoa tá lá gastando grana, pagando um influenciador, e às vezes uma pessoa comum poderia vender sua empresa, sua marca de graça, mas você não conhece, então você não sabe e não aproveita. Verdade. E nessa parte do atendimento, quais métricas você acha que é mais importante, assim, o time ficar atento? SLA, o NPS, são todas as métricas? Quais você olha assim, tem que bater o olho, o time de atendimento fala, opa, tem alguma coisa errada, estamos indo muito bem? Acho que o NPS, porque ele é o mais fácil de entender. Assim, para atendimento em específico é o CSAT. Mas, falando de cliente na empresa, é o NPS. O NPS é uma métrica simples, básica, 0 a 10. Você pode fazer com Google Forms. E aí eu fiquei pensando nisso esses dias. Tipo, cara, a galera não usa NPS, mas dá pra fazer com Google Forms. Porque, por exemplo, um CSAT, uma SLA, um FCR, você precisa de sistema. Sim. Agora, um NPS, se você criar um Google Forms que é de graça e fazer esse disparo numa automação depois de e-mail marketing de oi, fulano, agradeço por ter comprado meu produto, etc e tal. Queria que você participasse dessa pesquisa rapidinho, é de graça, vai te custar 1 minuto você responder, e é literalmente só 1 minuto. Pergunta ali de 0 a 10 se a pessoa indicaria para um amigo ou familiar. E ali deixar um campo aberto para a pessoa dar feedback em texto também, para entender com mais detalhe. Isso já resolve muita coisa e ajuda desde o pequeno ao grande produtor, sem muita complexidade, sabe? É uma forma muito simples, né? De você poder adquirir esse conhecimento para engrandecer em futuros projetos, né? Modelar melhor o produto, exato. Com certeza. E assim, a gente começou falando anteriormente, né? A gente estava falando sobre como esse mercado ainda é embrionário, tá bem no início e tal. Sim. Então, mudanças sempre vão acontecer, né? A gente tinha conversado antes de iniciar a gravação de 10 a 15 anos de um mercado mais esquentado, vamos colocar assim. Então, essas mudanças vão vir. Você enxerga alguma tendência futura de CX ou CS que os infoprodutores, a partir de agora ou para mudanças futuras, devem se atentar para ter que se movimentar, né? Para se prepararem para essas mudanças? Até tomei minha água aqui para me hidratar. Faz bem. Então, acredito que até começar a ter CS dentro dos times dos produtores, assim. Hoje, eu tava até brincando esses dias no meu stories, eu brinquei falando disso, assim, tipo, cara, a diferença de você ter uma pessoa fubanga, que eu sei esse termo, assim, você ter uma pessoa fubanga respondendo no WhatsApp e ter um profissional é muito diferente, porque essa é uma das áreas que, por mais que existem qualificações, não tem a mesma estrutura e nem status quanto os outros, como marketing, programação. Você se forma nessas outras áreas, mas em atendimento, em Customer Success e Experience, são áreas muito novas. Então, o que a gente não tem faculdade, apesar de que agora tem até algumas especializações, tipo FGV, que começaram a botar, mas ainda não é uma coisa tão difundida. E aí a pessoa pensa que pode pegar lá a cunhada não sei o quem, a tia do café, pega a minha mãe para responder e-mail. Tá, vamos ser sinceros. Precisou fazer, é o que tem? Faz do jeito que dá. Mas não acho que essa pessoa não precisa ser capacitada. Não dá pra achar que, é responder de qualquer jeito, a pessoa sabe que eu vendo o microfone é preto, ele custa tanto e eu entrego em tais dias. Não é sobre isso. Então, acho que é uma tendência que vai entrar mais forte agora, dos produtores terem os seus próprios Customer Success dentro da operação, principalmente a galera que tem esteira de produto, entende que uma vez que a pessoa entra no seu funil, ela pode ser sua pra sempre, assim, no bom sentido da palavra, né? Mas assim, você pode vender emagrecimento, pode vender remédio não sei o que, ela pode vender... Remédio não, né? Mas pode vender... Que eu lembro das regras da Visa. Verdade. Não pode vender remédio. Não pode esquecer. Não pode esquecer, tem que ter registro da Visa. Mas... tem essa possibilidade da galera entender mais de esteira do produto, ter Customer Success e também, nessa jornada do Customer Success, começar a ter mais essa relação de, até alguns produtores começaram a fazer isso, né? Muito pros mentorados. Eu vou dar um iPhone, vou dar isso. Só que não é só sobre isso também. Começaram a fazer, mas não é só sobre o bem material, porque
acaba que dependendo. Se a pessoa vendeu, sei lá, X milhões, às vezes ela poderia comprar aquilo, mas e a experiência que ela não compra? Então, acho que a gente vai cada vez mais entender o nível da personalização da experiência. Eu falo pra caramba, né, gente? Continue. Pode falar. Continue. Que é aulão, né, é meu? o que esperamos. Eu só... particularmente falando, aprendendo muito aqui. Sim, sim. E assim, acho que o nível de personalização, ele já está cada vez mais trabalhado, e acho que os produtores também vão entender isso cada vez mais, que eu tenho que entender quem é o Fernando de Belo Horizonte, e não só querer vender pro Fernando e comunicar com o Fernando do mesmo jeito que vende pra Fátima, que é lá de Governador Valadares, ou do Pará, por exemplo, que é outra cultura, outra cidade, sabe? E vender uma vez e adeus. E vender uma vez e adeus, não é assim. Eu vou usar um exemplo aqui. Se eu fosse um produtor, estivesse começando, que dica você daria para a pessoa ter um bom atendimento, conseguir encantar o cliente? Às vezes, muitas vezes ele faz sozinho ali, eu tenho só uma pessoa para ajudar, ou tem pouco recurso mesmo para a ferramenta. Qual é o caminho que você, para um iniciante nesse mercado e que precisa encantar os seus clientes, que você fala, pô, segue esse caminho que eu acho que é o que vai dar mais certo para você nesse início? Primeiro de tudo, trabalhar muito as faculdades mentais, a paciência de não pessoalizar as coisas, porque a gente vê como que no atendimento, às vezes as pessoas têm essa tendência de pessoalizar. Então, assim, o cliente, se ele te pediu ajuda, é porque ele realmente precisa de ajuda, cara. Então, não importa se já estava no seu site, se já estava no seu e-mail, tal informação. Se ele te pediu, é porque ele não viu. Porque se ele tivesse visto, ele ia estar perguntando. Então, primeiro, não pessoalizar, separar mesmo, e por mais que seja cansativo, faz parte do jogo, senão não atenda e pague alguém pra fazer isso. Mas essa é uma primeira ponta, assim, trabalhar muito esse psicológico, porque lidar com o público, eu acho que é um dos maiores espelhos de você entender a lidar com você mesmo também. Saber separar as coisas. Tipo, você não tá falando da sua pessoa ali em primeira pessoa, você tá falando em nome da empresa. Exato. Segundo, usando esses mesmos conhecimentos de mapear a persona, entender das dores, etc., e pegar isso para personalizar essa conversa com o cliente. Então, buscar entender mais da pessoa. Sempre, se for um tratamento X1, se for possível ali, o X1 é o 1-a-1 ali, né, no WhatsApp, que consegue pegar cada pessoa. Desde o começo, tentar entender algumas informações básicas da pessoa, tipo, de onde ela é, o que mais a motivou a comprar aquele produto, se tem mais alguma coisa ao redor disso, até se ainda fica alguma dúvida. Acho que até durante esse consumo do produto. Então, é um e-book de evolução pessoal, desenvolvimento pessoal. É durante o processo e oferecendo isso. Isso até abre caminho para depois se oferecer uma mentoria, uma coisa mais personalizada. Mas assim, eu sou muito fã da gente entregar mais, mesmo sem a pessoa ter pagado, porque depois na hora que você cobrar vai ser tão mais fácil, da pessoa falar assim, pô, essa pessoa já me ajudou quando ela não precisava, então eu vou querer fechar com ela quando ela me oferecer um produtinho mais caro, sabe? Vem até um pouco da diferença de valor e produto. De valor e preço do produto, Isso. exato. Então, assim, papo gostoso, e agora vamos para as perguntas dos nossos internautas, né? Só que antes, vamos trazer pro pessoal, gente, se vocês não nos seguem nas redes sociais e ainda não seguem a Aline, por gentileza, parou agora, vai lá. Agora é o momento. Deixa o like. E o momento importante do vídeo, Aline, passa pro pessoal suas redes sociais. Eu tenho a minha, pessoal, que é a Lilo Banks. Não tem a ver com banco exatamente, mas depois eu vou lançar explicando por quê. E eu tenho o site da Seu Cliente, seuclientecomvocê.com.br. E estamos estruturando também o nosso Instagram, que é o @seucliente. E por lá é realmente Seu Cliente, tá? É do jeitinho que tá escrito aqui. E a ideia é ajudar a difundir essa educação sobre Customer Success e Customer Experience de maneira muito mais facilitada. Tanto que eu tenho até evitado usar um pouco esse termo e eu tenho falado só sobre gestão de cliente. É muito mais fácil. É mais fácil. Sabe assim? Bom, vamos para a primeira pergunta aqui. É a Tatiane Rangel. Como educar o cliente sobre a sua própria necessidade? Nem todo cliente sabe o que quer. Pô, perfeito. E aí é que entra um pouco que eu falei sobre entender que, primeiro, tem que separar, né, o que é a pessoa e o que você está respondendo, que às vezes a pessoa vai chegar toda confusa. Então, eu acredito que saber fazer as perguntas para ajudar a pessoa a pensar no que ela está precisando. Então,
cliente falou que quer uma solução, sei lá, dentro da Pepper ele quer vender um produto, mas ele não sabe que tipo de produto ele quer colocar para dentro da plataforma. Então, fazer algumas perguntas básicas. Tá, o que você hoje tem facilidade para construir? Eu tenho facilidade para escrever um livro, eu tenho facilidade para organizar um curso, tenho facilidade, eu tenho um produto físico, eu já vendo em outra plataforma um produto físico e queria trazer para cá. Então, é entender um pouco disso, ajudar a fazer perguntas para o cliente. Eu acho que perguntar é a melhor forma de você compreender essa necessidade do cliente. E segundo, sempre casar como é que você vai ajudar, inclusive quando você não consegue ajudar. Porque às vezes também você vai querer esforçar para trazer um cliente que não tem nada a ver com você, tanto que a gente chama até de bad fit, que é um cliente que às vezes vai te dar mais dor de cabeça porque a solução dele ali não está ali com você. Eu vou dar até um exemplo meu, que eu precisei fazer um redesign do meu serviço. Eu estava muito focada em consultoria para todos, só que eu entendi que entre uma plataforma como a Pepper, que já tem uma estrutura, mas ainda está em ascensão, e um microempreendedor que, trabalha sozinho, tem muita diferença da linguagem e do esforço que eu vou ter para chegar para conversar. Então, eu comecei a separar, para mês eu vou trabalhar esse tipo de produto e dessa comunicação, dessa forma, porque são essas as dores dessa pessoa, as dores são muito mais a ver com como eu vou dar conta sozinho, como eu vou fazer sobrar tempo, não tenho muito recurso, então a conversa é muito mais enxuta. E aí eu desenvolvi uma mentoria para eles, que inclusive em breve vai estar na Pepper. Coisa boa. Isso aí, coisa boa, novidade, galera. E um outro produto para consultoria que já são para empresas consideradas MEs e EPPs, que já tem um time de atendimento, já tem uma coisa maior. Então, você entender esse perfil do cliente te ajuda a fazer entender o que ele precisa e o que você consegue ajudar, principalmente. Sim. A gente tem aqui também a pergunta do Atori MKT. O que é CS e CX? Boa pergunta. Boa pergunta. CS é o Customer Success, é a metodologia do sucesso do cliente, totalmente proativo, então não é sobre responder mensagens no WhatsApp para o cliente, é sobre pegar aquela pessoa, entender como ela se comporta dentro do seu negócio, ticket médio, quais ajudas ela precisa do seu produto, se é um serviço principalmente. O Customer Success é muito difundido dentro de plataformas, principalmente, que a pessoa tem um uso contínuo ali. Então, assim, antes da pessoa, às vezes até te pedir, você já oferecer e falar assim, você sabia que a gente, além dessa solução que você procurou, que a gente também tem X outra solução? Você, só para você, ter ali no mapeado já. E é tentar de todas as formas abraçar essa pessoa, oferecendo o máximo de soluções para ela não querer trocar você por qualquer coisa, principalmente por preço. E o CX é o Customer Experience, tanto que o CX é até o universo que abrange o CS, que diz sobre toda a experiência, todo o ponto de contato do cliente dentro da empresa. Então, assim, desde o marketing ao atendimento, ao CS, à rede social, tudo tem que ter uma comunicação alinhada. E aí, até usando um exemplo, não sei se pode falar o nome de uma outra empresa que não tá nesse ramo digital. Pode falar. O iFood, ele tem um time de CX que é muito referência, porque você vê, o time do iFood, a notificação que chega no seu telefone, e eles mandam pra caramba, né? Se você deixar. De cupom, hein? iFood, manda cupom pra mim. Lembra da gente, Faz iFood. muito tempo, ó. Pode patrocinar também o podcast Pode também. patrocinar. Você imagina chegar um lanchinho agora? Nossa, você ia ser top, ó, perfeito. iFood, não tô te pedindo nada, hein? Fica a dica, iFood. E aí, assim, você vê que tem muita estratégia ali. O jeito que eles conversam. Pelo menos, eu nunca tive problema em pedir reembolso ou lidar com qualquer dificuldade no meu pedido. Eles têm uma direção de, cara, facilita a vida do seu cliente, não fica colocando muito entrave. Exato. Rede social, então você fala assim, isso aqui é iFood. A Nubank também já foi muito usado de exemplo, virou até um pouco clichê falar deles, mas é sobre você bater o olho e falar assim, esse é o jeito Pepper de ser no mercado. Sim. Entendi tudo, entendeu? Ficar muito nítida a marca da Eu acho empresa. que, não sei se a Nubank faz isso, mas eles mandavam até uma cartinha pra pessoa, né? No começo. Uma coisa escrita à mão, né? Não, Bem legal e o isso. gostoso disso é que, por exemplo, se você tem algum tipo de problema com o iFood ou o Nubank, por exemplo,
Você não tem aquele sentimento, tipo, nossa, vou ter que entrar em contato e tal. Você tem um problema com ele, você fala assim, legal, velho, vai ser um suporte que, por mais que eu não vá ter razão, ou que eu solicitar vai ser atendido, mas o meu atendimento, o que eu vou receber, vai ser uma forma mais leve. Você é cansado. Eu tô tendo um problema com uma operadora de plano de saúde, que de verdade, eu estou cansada de conversar com eles, assim. E aí eu tô tendo uma aula, que inclusive eu vou incluir nas minhas aulas, assim, do que não fazer. Porque dá pra ver que a galera lá dentro é instruída a dificultar a vida do cliente. Então é uma decisão estratégica interna também. Sim. A forma de você tratar seu cliente. Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é da Pamela Almeida. Qual é a maior dificuldade que você encontrou nesse mercado? Nossa, tem que pensar, hein? A maior tem que ser uma. Vamos aprimorar um pouquinho? Cite as 3. Tá. Acho que a primeira, diferenciar esse mercado que tá se profissionalizando ainda. E aí, a gente tá numa divisão de entender o que pode e não pode, a conscientização das pessoas. Então, isso ainda tá rolando. Acho que é um primeiro ponto, assim, é estar num mercado novo. Tanto que eu tive algumas experiências, eu tive uma outra experiência numa outra empresa também, que era um mercado novo. É muito diferente você lidar com o novo, que nem a lei, nem, assim... Tanto que, não sei se você vai lembrar, na época que a gente tava na outra empresa, assim, até a profissão, o cargo Customer Success não existia no CBO, que é o... É tipo a lista de profissões regulamentadas no Brasil. Não tinha. Aí você tinha que ser, tipo assim, atendente de atendimento, uma coisa nada a ver, porque a lei não contemplava. Né? Entrou esse ano. Então, assim, acho que lidar com o mercado disruptivo é um mega desafio, que aí envolve um tanto de coisa. E o segundo, que assim, só nesse eu já respondo um monte de coisa mesmo, assim. Acho que o segundo é lidar com o que é verdade e o que é meio fogo de palha, assim. E eu sinto que a gente tá num mercado que, às vezes, são criados esses movimentos de fogo de palha que acaba atrapalhando quem realmente quer trabalhar de verdade. Então, dependendo do discurso, e aí, por ser esse mercado novo, todo mundo acha que pode fazer de qualquer jeito. E aí, é aquela coisa, né? Os bons pagam pelos maus, e aí atrapalha, às vezes, até a credibilidade e confiança das pessoas. Hoje, o nível de consciência do brasileiro para consumir na internet aumentou bastante, principalmente depois da pandemia. Mas eu acho que trabalhar na internet, essa palavrinha, esse termo, né, na verdade, ainda tá entre eu posso confiar nisso ou não. Eu até vi muitas trends, dentro do Threads, é Threads que fala, né? Isso. Do Instagram. Toda hora, o bom que meu algoritmo tá nichado pra galera do marketing. E aí, pessoas que não são da área falando assim, gente, esse negócio funciona mesmo? Afiliado existe mesmo? Eu queria saber se realmente dá resultado. Porque, né, as galeras... porque eu só vi vendedor de curso que quer vender curso. Então, assim, você vê que ainda tem um pouco essa nuvem de... A imagem uma profissão, cara. Sim. Isso aqui é uma profissão. Sim. E como profissão, exige trabalho da mesma forma... assim, te permite ter mais flexibilidades. Mas não quer dizer que você vai ser aquela pessoa do notebook na praia todas as vezes, sabe? Não é... Vai acontecer. Alguma hora ou outra dá pra fazer, mas não é o dia inteiro assim, não, verdade, entendeu? Verdade. Requer profissionalismo, seriedade, né? É muito importante. Sim. Nossa, que papo, hein, Nando? Sensacional. Legal demais. Tá demais. Mas estamos chegando ao fim do episódio. Mas antes da gente terminar... Poderia ficar que horas? Cadê o troféuzinho? Poder entregar pra ela? Claro, com certeza. Ai, que Aline, chique! É um troféuzinho de reconhecimento, né, da sua contribuição por toda a sua história, né, com os infoprodutos, mas também da participação no Peppercast. Então, é uma consideraçãozinha nossa. Ai, amei. Obrigada. Espero que você goste. E é uma honra eu ser a pessoa responsável por te entregar. Então, fala o microfone aqui, filho. Pô, muito legal, cara. Assim... Só reforçando, né? É uma honra eu ser a pessoa responsável por te entregar, então... Que a gente já tem um passado nesse mercado que é... E você é uma pessoa que me ajudou muito, não só profissionalmente, mas também na faculdade. Então, assim... Muito thanks. Eu que agradeço, gente. Assim, uma coisa que eu me senti super acolhida na Pepper desde o primeiro momento... Por isso que eu até quis fazer esse agradecimento aqui da MSS. E bora fazer essa parceria por muitos
longos anos aí pra frente. Vamos sim. E, como eu disse, né, é incrível te ter aqui. A gente agradece. E agora, as redes sociais a gente já deu uma pincelada, mas como um último recadinho, um recado para quem está nos escutando, se você quiser reforçar também suas redes sociais, vi que você trouxe alguns livros também para indicar para a galera, então pode ficar à vontade que é o seu momento. Seguinte, galera, estou estruturando um aulão gratuito para todo mundo saber o que é CS e CX, inclusive, só que de maneira muito mais facilitada. Vamos parar de usar termo gringo, porque a gente está no Brasil, aqui é BR, e eu gosto das coisas traduzidas e facilitadas. Então, vai rolar um aulão mês que vem, em novembro. Eu tô para fechar a data, mas muito provável vai ser no dia 20 ou 26. Eu tenho que até conferir qual dia da semana que é. Mas até essa saída aqui do episódio já vou ter confirmado. E nas minhas redes também eu vou estar anunciando para todo mundo. E basicamente a ideia desse aulão é conseguir explicar de maneira muito fácil o que é essa gestão do cliente de maneira inteligente, gestão de canais que te permite escalar com muito mais facilidade. E eu queria deixar 2 livros para quem quiser interessar mais no tema. Um é super difundido na área de CX, que é o jeito Disney de encantar os clientes. Ele fala sobre como essa coisa de todo mundo falar, quero ir pra Disney. Não é à toa que o Pateta sabe que se o sorvete cair no chão, ele tem que te dar outra. Porque tem todo um processo, uma documentação lá, que eles são treinados. Não é só bondade Não é só bondade. Não sejam inocentes. E aí, acho que esse livro, principalmente por ser a Disney, que todo mundo conhece, deixa muito claro que não é orgânico. Por mais que a gente, como brasileiro, já tem um jeitinho de ser mais acolhedor, principalmente mineiro, né? A gente tem um jeitinho de ser mais acolhedor e o brasileiro já tem essa abertura de facilidade de conversa e tal. Mas as coisas não são tão orgânicas assim. E quando eu trago isso é porque tem estratégia. Então esse livro é muito bom, muito acessível. E o outro é A Lógica do Consumo. É um livro mais de marketing, mas que também dá para entender mais esse mapeamento do público, por que as pessoas compram. E ele traz sobre uma visão, de fato, da gente entender o outro lado de quem tá comprando para justamente saber vender cada vez melhor. E é isso. Deixo aqui um reforço do meu site lá. Assim, eu tô entrando com uma sequência de algumas páginas de vendas e alguns anúncios que rodarão. Eu quero ser tipo o Pedro Sobral, que toda hora aparece nos anúncios, assim. Ainda não tenho o mesmo aporte de anúncio que ele tem. Vai chegar lá, mas vou chegar lá e eu adoro a estratégia dele, que ele está em todos os lugares. Ele é muito criativo também, né? Muito, assim, cara, no dia que eu vi, que eu já tinha comprado, inclusive, um negócio dele, e eu vi ele no LinkedIn, eu falei, nossa, esse cara não para, assim. Mas, assim, eu gosto dessa coisa de você estar ali presente, de fato. E é isso, gente. Aline, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por todo o conteúdo que você passou aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Tem mais alguma coisa pra falar, meu amigo? Não, é isso. Agradecer a todos que estão aqui com a gente. A gente teve uma grande aula aqui com a Aline, que trouxe muito conhecimento, não só para quem está assistindo, mas para a gente também apresentar, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Então, deixar um grande abraço a todos e nos acompanha até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Tem o meu momento blogueirinho ainda. Calma aí, pô. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo no canal e também se inscreve pra gente estar conseguindo alcançar aí mais seguidores. Segue a Aline também e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.